Como eu estou recomeçando aos meus 40 anos. É difícil nessa fase em que a gente é cheio de incertezas, de medo do amanhã e a gente fica se perguntando o que foi que eu fiz da minha vida, aonde eu quero chegar, quais são os meus sonhos. E aí você fica se perguntando todas essas dúvidas, né, que vêm ao seu coração e você não sabe para onde ir, fica meio perdido. E recomeçar sempre é algo difícil, né? A gente tem que traçar novos planos, novas metas. E aí eu parei para pensar e percebi que eu não tinha metas, eu não tinha sonhos. E querendo ou não, o sonho é que nos faz motivados a querermos o melhor, a querermos dar aos nossos filhos o melhor. E isso eu fiquei refletindo sobre isso, eu falei, Deus, eu não tenho sonhos. Talvez você seja assim como eu, não tenha sonhos, tenha medo de recomeçar, né? Eu estava num emprego e aí eu fui demitida e aí a gente fica com medo do amanhã, com medo do que vai ser de mim. E depois a gente fica arrumando fugas e aí a gente se vê dentro de um buraco, se vê meio que desorientado, né? Essa é a palavra, sem direção. E o que fazer quando a gente está sem direção? A gente tem que parar e refletir e colocar no papel aquilo que realmente são os nossos medos. Eu quero te perguntar aí, quais são os teus medos? Eu sei quais são os meus e me diz aqui nos comentários quais são os seus medos. Medo de não dar conta, medo que a frustração venha de novo e você novamente ali não conseguiu prosseguir, novamente não conseguiu ir adiante com o seu sonho de ser um frustrado. E isso nos desanima, né? A frustração ela já vem antes da gente tentar. Então eu quero estimular você, assim como eu estou me estimulando a tentar, a fazer melhor, que você possa estar traçando esse objetivo. Eu vou tentar, eu vou sair do papel e vou realmente colocar em prática aquilo que eu estou adquirindo de conhecimento e vou fazer o meu melhor. Eu não sei o que virá, mas eu vou fazer o meu melhor. Eu estava assim conversando com meu esposo e com tantas preocupações e a paz veio no meu coração depois que eu não tenho um controle da minha vida, né? Você não tem um controle se amanhã você vai estar saudável ou não. Você não tem controle se amanhã você vai ser demitido ou não de um emprego. E o que eu posso fazer é o agora, é o hoje, né? O que eu posso fazer é somente o hoje. E o que eu estou fazendo com a minha vida agora? O que eu pretendo fazer com a minha vida agora, ela vai repercutir no meu amanhã. O que você está fazendo hoje, saiba disso, vai revelar o seu amanhã. Em muitas pessoas hoje, né, depois da pandemia, depois de todos os temores que vêm sobre nós, elas buscam fuga, assim como eu estava buscando muita fuga, eu estava sempre ali em alguma mídia social, buscando alguma fuga. E toda fuga revela que a gente deve tratar algo em nós. Revela que a gente deve reorganizar quais são as nossas prioridades. A sua prioridade não é o seu celular, não é estar em redes sociais. A sua prioridade é se tornar um ser humano melhor. A sua prioridade, você que tem casa, você que tem família, é de trazer a paz ao seu lar, é de realmente estar com as pessoas que você ama e amá-las de fato, estar presente. E eu me via muitas vezes chegando cansada do trabalho e eu não estava presente com meu filho. Eu só estava ali o corpo, né? Não estava com ele totalmente ali entregue a ele, estava apenas o meu corpo. E isso é um erro muito grande, porque o tempo que a gente tem com aqueles que a gente ama, não volta. Então, aquele momento você tem que se entregar. Aquele momento você tem que curtir aquele momento. Saber que um dia, né, os nossos filhos
eles vão ter suas famílias. Então, se você está com seu filho hoje, esteja com ele de corpo e alma com ele. E eu parei para refletir, eu não estava presente, só o corpo, né? Mas não meu espírito, não de alegria. E aí eu quero tocar um ponto importante sobre ser alegre, né? Nós não sabemos ser alegre. É algo que eu falo de mim, né? Não sei você, mas as pessoas hoje, elas estão em busca de algo que elas nem sabem o que estão procurando. Sempre há uma novidade, sempre há algo mais que tenta satisfazer a alma humana, mas nada vai nos satisfazer, porque a alegria, ela tem que estar dentro de nós. Ainda que venha circunstâncias, ainda que venha coisas para te desanimar, você tem que saber que elas são transitórias. Nada na nossa vida é eterno. Você que está aí, eu perdi o emprego, você pode ter perdido um lar, você pode ter perdido uma família, você pode ter perdido o seu esposo amado, a sua esposa amada. E você não sabe como recomeçar, você não sabe como recomeçar a sua vida. E eu estava assim, né? Essa semana eu fiquei refletindo, eu não sabia por onde começar a minha vida. E aí eu fiquei refletindo, eu falei, eu vou estudar, eu vou ler, vou tirar um tempo para eu ler, para eu me capacitar, para eu aprender. Que esse seja um momento do seu recomeço, seja na viuvez, seja na solidão aí, você que está neste momento vivenciando, tire esse momento para estudar, para se conhecer, para conhecer quais são os seus medos e também para buscar os seus sonhos. É muito importante sonhar. Quem não sonha não realiza. Parece até uma frase, né, meia inspiracional, tudo, mas é a verdade. Quando você tem um desejo, através do desejo, ele vai aumentando e você vai buscando algo. Quantos de nós, quando aquele início de namoro, você quer estar com a pessoa, você deseja estar com aquela pessoa, você se esforça, você faz o seu melhor. Que recomeçar seja assim na sua vida, fazendo melhor, né? Isso eu tenho falado comigo mesma, que você fale com você mesmo, que você tenha um caderno de anotação, que você escreva ali os seus sonhos, as suas metas, algo que vai te direcionar. Nós sempre precisamos de uma direção. Nós precisamos de ter o nosso plano traçado, de ter ali as nossas metas, porque através das metas nós vamos atingindo e nós vamos conquistando, nós vamos avançando. Não fazer delas algo que seja penoso, algo que seja necessário, tão ardente, mas fazer do nosso processo de crescimento uma aventura, algo de desfrutar cada crescimento, né? Você vê a fase que cresce, né? Eu já tô com quase 40 e há aquela crise do 40, já vou completar 38 anos e vem aquele desespero, eu não fiz nada na minha vida que eu possa me lembrar, que eu possa me satisfazer, e isso quis entristecer o meu coração, mas aí eu me enchi de esperança. Que você se encha de esperança, porque quando nós nos enchemos de esperança, vem o renovo, vem aquele refrigério de alma de entender que eu não estou no controle da minha vida, mas eu posso fazer o melhor a cada dia. Eu posso desfrutar, eu posso viver essa jornada comigo mesma, com os outros, me conectar, né? É importante você se conectar com os outros para que os outros ouçam, para que você ouça, né, o que os outros pensam ao seu respeito, né? É importante, porque às vezes a gente pensa algo de nós e muitas vezes nos vitimizamos, e todo vitimismo ele não nos leva ao crescimento, ele é prejudicial a nós.
E isso eu quero falar porque muitas vezes eu ficava imaginando o culpado é alguém e você tenta arrumar um culpado para a sua situação. Mas que você possa olhar para si mesmo e entender que você é responsável pela sua vida. Você é responsável pela sua vida hoje, pelos seus pensamentos. Você tem que controlar os seus pensamentos. Você tem que gerenciar os seus pensamentos, fazer uma higiene mental, né? Toda noite você deitar no travesseiro e pensar quais foram os seus pensamentos naquele dia. E ser livre de todo pensamento tóxico, né? Todo pensamento que você não vai dar conta, todo pensamento que você vai desistir. Ser livre disso. E contemplando o seu crescimento dia após dia. Vá aos poucos, vá em passo em passo. Uma criança, né, nós não nascemos prontos, né? O mundo lá fora às vezes fala assim, eu já nasci pronta. A verdade é que nós estamos em constante evolução, né? Nós devemos nos transformar, nós devemos olhar para nós e não se conformar com aquilo que nós somos hoje. Eu quero ver uma nova Kathleen amanhã, eu quero ver alguém que eu possa me alegrar dela, alguém que eu possa olhar e possa dizer, nossa, eu contribuí para esse processo. Você não contribui para o processo da transformação do outro. Você até pode ser um bom conselheiro e tudo, mas no final das contas depende somente dele a transformação. Você contribui para o seu processo pessoal. Para o seu processo pessoal. Somente você. Seu crescimento pessoal depende só de você. E é claro, às vezes você vai ficar pensando, não, você não sabe o que eu vivo na minha casa, você não sabe quais são os traumas que eu vivi, isso tem me impedido. Você é responsável pelo seu crescimento pessoal. Ainda que sejam circunstâncias difíceis, você pode olhar para si mesma e não se enxergar como alguém que não consegue, que não é capaz. Você aprende. Nós aprendemos a andar de bicicleta, nós aprendemos a dar os primeiros passinhos. O nosso cérebro aprende. E ele aprende como? Com repetição. Ele aprende o caminho, ele vai traçando aqueles hábitos, né? E quantos nós hoje temos maus hábitos? Quantos de nós hoje vamos para a cama com o celular, já acordamos com o celular e isso foi aprendido, não chegou assim logo e você já fez. Foi algo que você foi tendo hábito. Então, sim, você aprende a ser alguém melhor. Você aprende ao seu próprio crescimento. E eu quero que isso faça sentido para a sua vida, assim como está fazendo para mim. Eu não estava cuidando da minha alimentação, eu não estava cuidando do meu corpo, né, de cuidar, de fazer uma caminhada, eu não estava cuidando de nada, porque os meus olhos era só para o trabalho. E eu quero que você saiba disso. Eu torço para que você seja alguém melhor, assim como eu quero ser alguém melhor. Eu quero buscar o melhor de mim, eu quero ver a nova Kathleen. Fale aqui nos comentários qual o seu nome. Eu quero ver a nova Maria, eu quero ver a nova Ana, eu quero ver não somente de falar da boca para fora, mas você fazer a cada dia um pouquinho. Saiba, é só um pouquinho, faça só um pouquinho a cada dia. Depois você vai ver no final das contas que aquilo vai crescendo, a sua motivação ela vai aumentando. E quando você vê os frutos dessa transformação, você consegue palpar. Você consegue, uau, antes eu só era uma imaginação, só era algo que eu estava ali desejando, mas eu fui fazendo e eu consegui. Tá bom? Que você possa estar aí com seu coração em paz,
sem crise, né? Sem crise dos 40, sem crise nenhuma. Saber que há um tempo para todas as coisas.